lá, gente de alma linda, do canal Estética da Alma, iniciando aqui a conexão do Instagram, chamando as pessoas. Vamos lá, falar aqui um pouquinho sobre divórcio energético. Oi, Claudinha, seja bem-vinda, meu amor. Vamos aqui falar de um tema super importante, super... Oi, Liv, tudo bem, meu amor? Sejam bem-vindas, bem-vindas, coisa boa. Pensei que eu ia estar sozinha, já tô feliz aqui. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Espero que toda a luz, todo o amor, obrigada. Te amo também, Claudinha, oh, delícia. Espero que vocês sejam bem-vindos, toda a luz, todo o amor por vocês. Obrigada por compartilhar aqui desta energia maravilhosa. Obrigada, Liv. Oi, Mari. Mulherada em peso, adoro. Aqui é o... Ó, homem entra também, mas eu vou te falar que manda mesmo é mulherada aqui. Adoro, tem uma energia de... Olha, de uma mulher de sororidade, que linda, que eu acho super especial, que acho super importante aqui para o nosso papel, né? É bem bacana sentir isso de vocês. Eu vou dar só mais um minutinho, eu vou aqui enrolar vocês um pouquinho para falar, hoje já meia hora aqui para te falar um pouquinho sobre... divórcio energético. Se te contar que eu me livrei hoje, opa, coisa boa, lindo sábado, abençoado, que lave nossa alma, que tire tudo de ruim, isso mesmo, hoje é um dia ótimo para fazer cuidados com você, sabe, cuidado com a sua espiritualidade, com a limpeza espiritual, não só a material, né, você fez uma faxina, vai lá, põe um tanquinho de anil no banho da água da limpeza da sua casa, já vai ajudar a tirar umas coisas ruins. Tem coisa boa aí para ser feita, tá bom, gente? Deixa eu ver que horas são. Ai, mas, ó, 17h05 eu começo a falar aqui sobre o divórcio energético. Oi, minha tia, tudo bem? Seja bem-vinda, tia, seja bem-vinda. Tô aqui mega feliz, eu passei a semana, vocês viram que o meu... anil, isso mesmo, Cláudia, a gente põe uma colherinha na última água da limpeza da casa toda, uma vez por semana você pode fazer isso, você põe uma colherinha de anil, porque ele é muito azul, você joga naquela água que você vai passar em tudo, sabe, o último pano que você passa na casa, passa com anil, e se você quiser pôr um pouquinho de alfazema, faz nossa, tira... a questão de espírito, tira tudo, tá bom, gente? Seja bem-vinda, Fê! Ah, que bacana, mulherada, eu falo que em peso. Esse assunto é super importante. E me mandaram algumas questões aí na semana não, de ontem para hoje já me mandaram algumas dúvidas, né? Me perguntando sobre divórcio energético, né? Aqui, como é que é, Liv? Que energia boa, que eu fiquei depois, que gostoso, Liv, você dando o seu depoimento, isso é ótimo. Esses banhos, lembrando que qualquer banho que a gente faça, gente, qualquer ação que a gente tome para limpeza espiritual, para o nosso cuidado energético, é super importante sempre intencionar. Banho e não intencionar, não adianta nada. Acender vela e não intencionar, acender incenso e não intencionar, não adianta. Sempre façam as coisas de forma intencionada. Depois eu vou contar aqui melhor para vocês sobre esses banhos. Eu vou guardar um pouquinho aqui no final. Mas bora lá, vamos falar do tema. Acho que já dá pra gente começar. 17h05. Vou pôr aqui minha água, aqui pertinho. Eu tô aqui do lado do meu Ganesha para trazer essa energia linda para vocês. Mas bora lá. Tiverem dúvidas, solta o pau na máquina aqui que eu já vou respondendo, tá bom, mulherada? Aí 2 questões foram feitas aí para mim, super importantes, né? Sobre o divórcio energético. É uma das técnicas, oi mãe, seja bem-vinda, mais conhecidas do Theta Healing, né? Uma das mais divulgadas aí do Theta Healing, e eu quero contar um pouquinho como é que é essa técnica, tá? Aí fizeram 2 perguntas bem importantes aqui para mim. Divórcio é feito para qualquer
tipo de relacionamento ou só relacionamento homem-mulher? Divórcio energético é só para pessoa ou serve para carro, coisas? Foram duas questões que me colocaram. Oi, Lu, tudo bem? Seja bem-vinda, que saudade, meu amor. Então, assim, tem algumas questões que eu já vou esclarecer aqui de cara, tá? Existem 3 a 4 situações em que o divórcio energético é muito importante, né? Tem a mais clássica, que é aquela da qual a gente já fez a separação de corpos, né? A separação física de uma pessoa. Então, a gente tem uma situação que uma separação já aconteceu, então, de fato, né? Mas aquela pessoa, por mais que você tenha se separado, você continua, vira e mexe, volta na sua cabeça, vira e mexe, você se vê de novo presa àquela energia. De alguma forma, você fica conectada com essa energia. Tem uma outra questão que também te leva, que cabe o divórcio energético, que é quando você está num relacionamento, uma pessoa pensa em se separar e a outra não quer, né? Então fica às vezes adiando anos, não consegue, ela deseja, vive aquela relação de dor, né, de medo. Eu vou explicar esse caso aqui também, e ela não consegue se separar, né? Ela ou ele, no normal, é muito relacionada a abuso, às vezes a medo, né? A gente vai falar também disso, né? Vou falar disso aqui um pouquinho. Também tem a situação que é com relação às nossas crenças. A gente às vezes não separa por uma razão de crenças ou sentimento. Quem aqui já não se deparou com aquela situação do tipo, né? Eu tenho dedo podre para homem, né? Eu adoro quando me falam isso, eu quero matar, né? Quantas vezes você já não viu? Eu não termino porque eu tenho medo de ficar sozinha. Eu não termino porque ele me trata mal, mas pelo menos ele me dá de comer, né? Por questões financeiras, por dependência emocional. Às vezes tem um filho, né? Tem medo do filho sofrer, né? Então, assim, tem aí uma série de culpas. O que são essas culpas, né? São crenças que nos limitam a mudar o parâmetro disso que a gente vive, né? Muito claramente. Tem vários aí, né? Até a principal com relação ao sentimento terminar é muito difícil se separar, separação é dolorosa. Quem disse que separação é dolorosa? Né? Por que que toda separação tem que ser dolorosa? Tem que ser? Não, isso é uma crença limitante. Separações podem ser amigáveis, tranquilas, amorosas, não precisam ser dolorosas. Elas podem ser, né? Então, assim, temos que lidar aí com o nível de crença, daquilo que já foi para crença, não é nem do relacionamento, mas é um padrão de crença que está na minha cabeça, que me impede de ir para o próximo passo. Também tem com relação aos sentimentos, muito sentimento de culpa, né? A culpa tem muita questão. Às vezes você tá com uma pessoa que tem uma dificuldade financeira, você não quer deixar ela na pior, né? Existe essa questão da culpa, então tem a ver com sentimento. A gente tem como lidar com isso no divórcio energético, né? Quando o outro não... sabe assim... eu não consigo viver sem você, sabe aquela culpa? Vou me matar se você for embora. Sabe esse tipo de coisa? Também está relacionado aí com o divórcio energético. Também tem por raiva, né? A gente nem imagina, mas a gente se conecta às vezes com o outro por raiva. Tem gente que passou a vida aí junto, falou assim, olha, eu cheguei até aqui, né? Com essa pessoa, agora eu não vou abrir mão, já comi, já passei o osso com ele, agora... eu vou ficar, não vou me separar por medo da mudança, né? Exatamente. Tem gente que fala, a Claudinha tá contando aqui, dolorosas porque implica em mudança. Tem gente que tem que mudança é doloroso, né? E quem disse, né? A gente tem como ressignificar isso no Theta Healing de uma forma muito tranquila. A técnica do divórcio energético é uma das questões só que a gente vai tratar. Numa sessão a gente utiliza N questões. Então, vai ser feito aí durante um processo de Theta Healing, né, de divórcio energético. Eu vou fazer todo um processo com você, ou o terapeuta que lidar com você, vai fazer todo um processo aí contigo de entender
entender a raiz da sua crença, onde é que começam as suas questões para entender, e aí tem várias questões. A gente também tem uma questão aqui muito importante, e é essa que eu vou falar também. Tem gente que é casado com o trabalho, tem gente que é casado com a mãe. Quantas vezes, às vezes, o pai morreu, né? A filha assume o lugar do pai. Com o casamento também é com parentes, com familiares, com situações que te levam, às vezes, de pai, avó, muito pai e mãe, vem muito dessa conexão, e vem também às vezes de relação de avô, de tia, que você tem que assumir um papel, ou que você deixa de assumir, enfim. Aqui comigo eu já lidei com várias situações de diferentes naturezas, né? Então, assim, aí requerem várias diferentes desconexões. Então, assim, o primordial é fazer uma desconexão daquela situação. Primeiro, eu vou fazer toda uma investigação com você para descobrir a causa raiz daquilo que está te causando ou dor, ou porque aquilo está te impedindo. Por que você não está indo para o passo seguinte? O que está te impedindo de chegar aonde você quer? Então, eu vou fazer todo um trabalho de investigação aí com você para realmente compreender o que está acontecendo. A partir disso, vão ser feitas várias técnicas, né? Eu vou utilizar várias técnicas. A gente tem aí por que é importante. Vamos voltar lá, vou voltar aqui no começo. Mas, Carla, é importante fazer divórcio energético? Vou falar uma coisa. Quando você pega uma flor e aperta essa flor, esmigalha a flor, como fica a sua mão? Depois você cheira, você sente a flor na sua mão, não é isso? Imagina quando você tem um relacionamento profundo com alguém, mais íntimo, durante mais tempo, uma coisa mais profunda, o quanto as nossas almas se misturam, o quanto energeticamente e espiritualmente há uma troca muito grande aqui, né? Quando a gente tá neste relacionamento, ou quando a gente se sente presa a um relacionamento, pode ser com pai e mãe, se sente marido, né? Que nem eu falei, com familiares, com culpa, enfim, que você se sinta numa situação de casamento, né? Com aquilo, é muito forte. E principalmente no relacionamento que houve amoroso, né? Então é muito profunda a troca. E assim, é impossível sair de uma relação sem ter havido essas trocas. E o que acontece? Quando a gente faz o rompimento, restam, como na flor que sobrou na sua mão, fragmentos de alma do outro que ficaram com você e fragmentos da sua alma que ficaram lá, né, com ele, e coisas que são dele que estão com você, ou enfim, adequem aí, não tô falando que é de homem e mulher, pode ser de homem e homem, enfim, ou mulher com um casal, o tipo de relação que for, né? Você, quando tem essa troca mais profunda, é impossível sair ileso sem ter havido essa troca. E isso muitas vezes te impede de dar o próximo passo. Você pode até ter se separado, mas você não consegue se conectar com o novo. Vejo muita gente aqui preparada para um próximo passo, mas não consegue dar o próximo passo. Por que não consegue? Não consegue porque ela está profundamente vinculada àquele ser ainda, porque ela ainda fica reverberando, parte das experiências que ela teve com aquela pessoa fica reverberando nela. No processo de divórcio energético, o que a gente vai fazer é te desconectar desta pessoa, e a gente vai fazer devolução de fragmentos de alma seu para ele, dele para você, já de forma limpa, purificada. A gente vai te desconectar. Tem uma outra coisa que acontece que é fortíssimo durante um processo de divórcio também, divórcio não, de amor, né? Quando a gente está apaixonado, e faz parte do amor, faz parte do processo do amor, juras, promessas. Quem aqui não se compromete com alguém quando quando tá apaixonado? Olha, eu mesmo fiz, olha, vou te amar até ficar velhinha, quero envelhecer do seu lado. Eu fiz com meu ex-marido, né? Então, assim, a gente faz contratos, a gente faz acordos, a gente faz várias declarações, vou te amar até morrer. Tem gente que, né, quando acaba de separar, fala pra você, você nunca mais vai ser feliz com ninguém, né? Você só vai ser feliz se for minha, né? Tudo isso a gente tem como te desconectar
num processo, numa sessão de Theta Healing. É claro que não é num dia só, né? O processo depende da profundidade como essas coisas estão aí em você, mas a gente tem como fazer essa desconexão, né? A gente tem como romper esses pactos. Muitas vezes a gente, no meio de um processo de separação que não é amigável, existem aí, né, um monte de energia negativa que acaba mandando. Isso também traz uma carga negativa para você, porque você tem fragmentos do outro, então você acaba sentindo isso fortemente. Por isso que é importante cortar, limpar, romper com aquela relação, finalizar as promessas, limpar todas essas conexões. Isso tudo tem que zerar para que você possa seguir, e o outro também, né? Para você poder, tanto você seguir quanto o outro, né? Você, ao se desconectar, você consegue se permitir a ver coisas novas. E aí sim você consegue, de fato, dar um próximo passo. Às vezes a gente vai bater aí em alguma questão de crença também, a gente tem que revisitar e tem que visitar essas suas crenças, entender, eu faço todo um diagnóstico, é necessário fazer um diagnóstico para entender se tem alguma crença limitante por trás daquela situação que você passou de separação. Então, entender se houve abuso, entender de alguma ordem, algum abuso, se você se sente, se a sua família, às vezes a sua mãe se separou, sua tia se separou, questões de traição são muito fortes, né? Então, às vezes, você tem toda uma questão de traição de família e a gente tem aqui... o porquê que é complexo, tá, gente? O que vem muito forte para trazer para vocês? Não é o que está no consciente. O que está no consciente está fácil da gente lidar. Tem um tanto de coisa que está no nosso inconsciente. A gente nem percebe. Então, assim, a mãe foi traída, a tia foi traída, a avó foi traída. E aí tem uma questão de pertencimento. Eu não quebro o padrão. A gente não sabe isso de forma consciente. Isso acontece de forma inconsciente. Então, vamos avaliar todo o processo aí de ancestralidade, de como isso se deu, de pai, de mãe, de tudo isso. Tem uma influência que a gente não faz nem ideia do quanto é importante, do tipo de relação que eu tive com pai, com mãe, como é que isso é lidado, né? Às vezes eu replico modelos que não deram certo, às vezes eu acabo me separando porque, por exemplo, tive um caso de que o filho assistiu a separação dos pais quando era pequeno e foi muito doloroso, foi muito terrível. O que aconteceu? Ele tinha grandes problemas para se relacionar, ele não conseguia, depois de adulto, ter um relacionamento duradouro, porque ele sabia que ter um relacionamento, ele associou que ter um relacionamento era doloroso, né? Então a gente precisa entender a raiz do que está para a gente poder limpar crenças, ver se é questão de sentimento, se é uma questão de crença, se é uma questão de pactos que você teve, se é uma questão de ancestralidade, né, de você, de alguma forma, ter essa crença de pertencimento, inconsciente. Tudo isso acontece no nosso inconsciente, tá? Por mais que a gente trate algumas questões de, eu tô super bem, você não faz ideia, a gente tá assim, só com a pontinha do triângulo, tem assim, 2% para fora que é o inconsciente, o resto é tudo inconsciente. Então, por isso que a gente tem que escavar para entender onde é que está a raiz dessas coisas. E no processo de divórcio energético, a gente vai lidar com isso de forma mais profunda, tá? Vai fazer as desconexões com os momentos, né, de dor daquilo, de te desconectar daquela situação e permitir que você ou se separe, ou que você de fato siga, né? Tem casos aqui que eu já vi, até vou contar um caso aqui da minha professora, da Raquel Ribeiro, que é maravilhosa, por sinal, que ela conta um caso que é super marcante de uma moça que já estava separada há cerca de 5 anos do noivo. Ela estava noiva e compraram uma casa, um apartamento, e 5 anos depois ele ainda continuava atormentando ela para voltar. Ela queria vender a casa não era vendida porque tinha toda uma energia presa. Aí ela foi fazer o divórcio, né? Fez todo o divórcio, descobriu, enfim, fez todas as desconexões, o cancelamento das crenças, fez todo esse processo de desconexão. E aí o que aconteceu? Passados pouquíssimo tempo depois, ela acessou
simplesmente um novo namorado e vendeu o apartamento de imediato. Olha que coisa boa! Ela vendeu o apartamento porque ela se permitiu desconectar dessa energia, né? Então tem aí uma energia importante trazida para esse processo, que é você poder seguir a tua vida, que é você poder passar para o próximo passo. Olha como isso é importante, gente. Então, deixa eu ver aqui como é que tá meu tempo, que eu não quero passar, tenho mais uns 10 minutinhos aqui para falar. Esse foi um caso muito marcante que minha professora contou, tem outros casos aqui que marcam a vida das pessoas. A gente não faz ideia do quanto a nossa relação até ter 7 anos, o quanto é importante o tipo de educação que a gente teve, como é que a gente, né, viveu com tudo isso. A gente tem tantas questões inconscientes, né, que trazem para os nossos relacionamentos, às vezes, pesos que a gente nem sabe, que influenciam de forma muito marcante a vida da gente, tá bom? Eu acho que era um pouco isso, falar também, também tem aí vários sentimentos, vou falar um pouquinho de sentimentos que a gente tem, que às vezes não percebe. A gente tem sentimentos aí, o que é muito marcado pra gente, sentimentos de rejeição, né? Então, assim, a pessoa termina da gente, a gente fica às vezes presa àquilo, não quer aceitar a separação, né? Não quer ficar presa àquela dor, ficar amarrada àquela dor. Então é muito difícil lidar com a rejeição, porque já lidou com a rejeição quando era mais, em algum momento da sua vida passada, você já lidou com aquela rejeição, com questões de arrependimento, né? Por que eu não me separei antes? Por que eu não fiz isso antes, né? Isso é, né, super importante que eu desconecte, que eu descubra a causa disso e que eu consiga limpar todos esses sentimentos e me desconectar dessa energia, né? Abuso, então, nem vou falar, né? O quanto um abuso também faz tanto efeito aí com você. Ganchos energéticos, formam verdadeiros ganchos energéticos que nos prendem, né? A gente não imagina aquilo que a gente não está vendo, né? A gente não faz ideia de quanto se relacionar nos conecta, nos cria esses ganchos que precisam ser libertos para que você possa se sentir livre, desobstruída, desbloqueada, para ir para um próximo passo para a sua vida, né? Para você poder realmente entender, né? Tem uma outra coisa que chama fragmentos de alma, né? Que eu já falei um pouquinho aqui, né? Que a gente precisa fazer sempre, né? Devolver as energias do outro, que assim elas fazem parte da sua alma, né? Então elas têm que voltar para você e as da pessoa também tem que voltar para ela, para que ela possa seguir tranquila, né? E a gente possa seguir um caminho de menos dor. Que mais aqui? Crenças relacionadas a término, né? Consciente e inconsciente. Deixa eu ver o que mais. Acho que eu falei tudo. Aqui, crenças, sentimentos. Tem gente que é casado com trabalho. Quantas vezes aqui eu falei quase sobre isso, né? Tem gente que é casado com CNPJ, né? Tem coisas que marcam a gente de uma forma tão profunda. Tem gente que trabalhou a vida inteira numa empresa e aí quando demitem ela entra numa depressão tão profunda porque ela nem consegue se ver em outro emprego, ela não consegue se ver numa outra situação. Aqui cabe divórcio energético, porque ela está presa a uma situação. Então a gente tem que desconectá-la dessa situação para que ela possa seguir, que ela possa realmente ir para frente, né? É super importante essa desconexão, né? Então, assim, tudo, e assim, e vou te falar como é que acontece, né, o divórcio energético. É uma sessão de Theta Healing, nada é feito sem a sua autorização. Tudo é feito mediante a sua autorização. Tudo que for feito, né, todos os processos que vão ser tratados, vão ser acordados com você com sua autorização. Clara autorização, tá? Nada é feito sem a sua autorização. Acho que eu respondi a pergunta aqui que me foi feita, se divórcio é feito para qualquer relacionamento, sim, né? Existem vários tipos de relacionamento. Se não é o divórcio, às vezes é uma situação só de fragmentos, de devolução de fragmentos de alma. O divórcio é mais para aquela situação que você se sente casada, presa. Mas tem situações que não são isso. Você brigou com uma amiga, que é muito importante para você, aquilo te fez muito mal, alguém que foi muito importante no seu processo, ou foi um namorado que foi menos sério, mas você ainda se sente, né, de alguma forma
aquilo importante para você, a gente pode fazer essa discoteca, tem que fazer o fragmentos de alma, a gente vai devolver algumas energias para que as pessoas também possam seguir. E beneficia só você? Não, beneficia o outro também, né? Porque quando a gente tira isso no peso das amarras, a gente libera, né, essa energia. E às vezes você pode até voltar com a pessoa, muitas vezes a gente até ouve sobre o retorno com essa pessoa, né? De forma livre, purificada, já sem esses pesos, sem essas crenças. Às vezes a gente está tão inconscientemente sobre essas crenças, que quando a gente faz o divórcio, o desfragmento de alma, tudo isso te libera para uma vida muito mais tranquila, muito mais sem peso, muito mais efetiva na sua vida, né? Você consegue realmente crescer. E assim, e o principal é identificar aí no seu processo realmente que tem muita crença limitante. A gente tem crenças que a gente nem imagina. As crenças nos limitam de um tanto, né? De achar que realmente relacionamentos, fins de relacionamentos têm que doer, fins de relacionamentos têm que ser tumultuados. Tudo isso faz parte da crença que a gente foi criado, de onde a gente foi conduzido, né? Então, acho que era isso que eu tinha para falar um pouquinho de divórcio energético, de todo esse processo. Então, é possível sim fazer o divórcio energético de situações em que você se sinta casada, presa, né? Pode ser com o amor da sua vida, pode ser com pai, mãe, com trabalho, enfim, a gente tem como fazer isso. Também tem questões que não são de divórcio, mas são relacionamentos importantes. A gente tem um outro processo que chama fragmentos de alma, a gente vai devolver isso, né? E essa situação que a gente vai profundamente tem raízes em crenças e tem raízes em sentimentos, né? Que a gente tem aí de rejeição, raiva, arrependimento, dor, né? E aí são N situações de gente que já está separada, tem gente que quer se separar e não consegue, tem gente que se separa e fica aí, vai e volta, né? Para todos esses casos, o divórcio energético é super recomendado, tá? É um pouco essa situação. Na verdade, a gente não vê, mas essa desconexão energética e espiritual é super importante para que você possa ser liberado para o seu processo, né? Também com alguém do passado, né? Também posso me desconectar de alguém do passado? Pode. Às vezes eu estou num relacionamento, mas eu fiquei tão presa no relacionamento passado, porque eu fiquei com fragmentos de alma, com todas aquelas experiências, a energia daquelas experiências estão comigo, né? Então é possível se liberar disto, né? É importante fazer isso, né? É recomendado que a gente vá se desconectando de cada um desses relacionamentos que a gente teve, porque cada relacionamento é uma longa história, é uma troca de profundas energias, né? É uma troca de emoções, pactos, acordos, né? Tem tanta coisa envolvida e aí tem tanta inconsciência nessas relações que a gente nem imagina. Acho que falei tudo aqui que eu gostaria com vocês, e para uma próxima live eu vou contar também do meu divórcio energético, que me permitiu dar aí um passo incrível na minha vida, que eu não tinha coragem, e depois do divórcio me senti tão reconectada com a minha essência que foi incrível. Acho que era esse o recado, deixa eu ver aqui, já deu o nosso horário. Super obrigada, gente, já é uma linda do canal Estética da Alma. Se inscreva aqui se você não está inscrito. Eu também trabalho como cartomante, taróloga, sempre num caminho terapêutico, né? As minhas cartas são muito terapêuticas, assim como todo o meu processo como terapeuta Theta Healer, né? E se você quiser fazer um processo comigo, por favor, fique à vontade, faz a conexão aqui, eu vou deixar aqui na live, já vou baixar aqui a live para vocês e vou colocar aqui meu telefone também para contato, se vocês quiserem fazer. E se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, se for importante, sempre alguém está precisando dessa força, sempre é importante, né? Contribua aí com essa energia para o universo. Gratidão, 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 gente, dá uma linda! Um beijo, obrigado!